aquela questão de racismo que eu falei, né? A diferença das vezes como alguns negros falam do racismo e como os judeus falam, que eu falei que eles foram mais escorraçados. Tem um motivo espiritual por isso. Eu acredito particularmente na teologia do grande conflito. O que eu chamo de teologia do grande conflito? O bem contra o mal. As forças da luz contra as forças das trevas. E muitas das brigas, dos conflitos que nós vemos do lado de cada eternidade ou no plano físico é apenas uma reverberação do que está acontecendo no mundo espiritual que a gente não está vendo. A base bíblica para isso. Por exemplo, o profeta Daniel, quando ele estava na Babilônia lá, naquele desespero, o povo vai ser liberto, não vai ser liberto, veio o anjo e falou assim, não, eu fiquei lutando contra o rei da Pérsia, até que veio Miguel e me ajudou. Ele estava vendo aqui políticos brigando, mas o anjo mostrou que havia forças do mal também. O rei de Tiro tem a história dele misturada com a história do próprio diabo, do próprio Lúcifer, sendo remessado do céu. A besta do Apocalipse é vista ao mesmo tempo como o dragão, que é a antiga serpente, e é o Império Romano. Então, o mundo espiritual... Lembra de Stargate? Sim. Eu vou fazer essa comparação. É como se o mundo espiritual e o mundo físico estivesse aqui, ó. E muitas coisas, a gente só tá vendo o mundo físico, a gente vê um camarada às vezes te xingando, mas por detrás do cara que tá xingando o Saião, às vezes tem um demônio que tá fazendo ele xingar o Saião, porque ele tem ódio do que o Saião pode fazer para Deus. O bom da história é que nós temos uma legião de anjos do nosso lado. E dito isto, eu entendo por que de todos os povos da Terra, mais do que todos os africanos, mais do que os japoneses na época, né? O povo que foi mais perseguido e que houve mais tentativa de erradicar da terra foi o povo judeu. Então, por isso que não se justifica o ódio do mundo contra os judeus, mas se explica. Porque se o Messias vem deles... Se eu fosse o diabo, tem uma brincadeira... A palavra divina com suas promessas. Exatamente. Se eu fosse o diabo, tem uma brincadeira dessa lá nos Estados Unidos. Se eu fosse o diabo, eu ia querer extirpar esse povo mesmo. Não só porque o Messias veio deles, mas pelo que eles significam. Não, e não tem lógica. Por exemplo, o americano foi bem sucedido, o alemão se deu bem, o japonês fez isso, todo mundo, parabéns, pô, os caras são trabalhadores, são organizados, fez isso. O judeu se deu bem e roubou alguma coisa, fez alguma coisa errada. Quer dizer, todo mundo que tem sucesso, a gente bate palma. Se for o judeu, a gente já imagina que tem... Até você fala, esse cara é muito judeu, que ele é muquirana, tem um monte de estereótipo, né? E não tem sentido. E eu tenho experimentado isso na minha vida, né, de ver pessoas assim que não sabem nada. Nunca foram para Israel, nunca encontraram um judeu.